Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom, nessa aula nós vamos falar, ou vamos calcular alguns limites indeterminados, tá? Bom, vamos calcular esse limite que aparece aqui, limite da função x² menos 81 dividido por x menos 9, quando x se aproxima a 9. Nesse vídeo vamos calcular esse limite e os outros dois limites que têm a mesma ideia de cálculo, tá? Beleza, então o conceito de limite é um conceito de aproximação, um conceito de tendência ou convergência. O que quer dizer isso? Bom, o que acontece com a função x² menos 81 sobre x menos 9 quando x é próximo de 9? Ou seja, quando x tende a 9. É, o limite, a gente não está interessado no que acontece quando x é igual a 9. Nós estamos interessados em calcular esse limite quando x tende a 9. Porém, tem tipo particular de funções onde o cálculo do limite é só você colocar a x igual ao valor, nesse caso 9, e esse valor vai ser o resultado do limite. Mas nesse caso, vamos a ver o que acontece. Vamos supor que x é igual a 9. Então, você vai ter 9 ao quadrado menos 81 dividido por 9 menos 9. Bom, quando você pega x igual a 9, você avalia na função, você vai ter 9 ao quadrado, 81, menos 81 que dá zero, e 9 menos 9 dá zero. E esse resultado aqui é indeterminado, não existe zero sobre zero. Então, como você resolve esse limite? Como você, por exemplo, nesse caso, elimina a indeterminação, tá? Então, vamos lá. Vamos ao conceito ou a ideia de cálculo de limites. E isso vai funcionar para qualquer limite. A ideia sempre é a mesma. Você tem um limite complicado nesse caso porque tem uma indeterminação, e a gente vai transformar em um limite simples. Beleza, vamos lá. Qual que são os limites simples? Por exemplo, se você pega limite da função, sei lá, x tendendo a 3 da função x mais 1. Então, por exemplo, se você pega x próximo de 3, o que significa x próximo de 3? Bom, 2,99 ou 3,01. O que acontece com essa função? Então, por exemplo, quando x é igual a 3,01, então você tem que x mais 1 é igual a 4,01, né? Só somar 3,01 mais 1. E se você, por exemplo, pega valores menores, 2, por exemplo, 99, então o que que você vai ter? Que x mais 1 vai ser igual a 3,99. E observa o seguinte, o que acontece quando você pega x igual a 3? Então, quando x é igual a 3, você vai ter 3 mais 1, você vai ter 4. Então, observa que esse tipo de limite não tem nenhum problema, porque dá um número. Então, esses limites é o que a gente vai chamar de limites simples. Por que limite simples? Porque você tem a sua função, você tem x quando tende a 3. Observa que quando x é 3,01, a função é próximo de 4. Aqui também a função é próximo de 4. Quando x é igual a 3, a função é 4. Então, tem tipos especiais de limites, de funções, onde você só pega e substitui o x, nesse caso 3, e faz o cálculo. E esse valor vai ser o limite da função. Ou seja, se x tende a 3, x mais 1 tende a 4. Tá bom? Beleza, então esse aqui é o que a gente chama de limite simples. E esse limite que aparece aqui, ou essa função que aparece aqui, é a função muito especial que os matemáticos dão um nome. Essa função é chamada de função contínua. Por que é a função contínua? Porque você calcula esse limite só avaliando na função. Outro limite simples. Bom, se você tem x tendendo a menos 2, por exemplo, dx menos 4. Bom, você pega x menos 2, você vai ter menos 2 menos 4, e você tem 6. Então, você tem esse limite igual a menos 6. Por quê? Você só avalia na função. Aqui você não tem mais problema. Mas no caso que nós comentamos inicialmente, tem
problema de 0/0. Então a ideia basicamente vai ser a seguinte: você tem um limite complicado e a gente vai transformar em um limite simples, um limite da forma que nós comentamos. E qual que vai ser o por que que qual que o que que a gente vai ganhar com isso? Bom, porque nesse limite simples, para encontrar o resultado é só avaliar no valor 9. Então, passa a esse outro limite por algum processo algébrico. E nesse caso, nós vamos usar produtos notáveis. Em outros limites, em outros exemplos, você pode usar, por exemplo, divisão de polinômios, ou porque a ideia aqui é você fatorar, tá? Então vamos lá. Aqui é menos, não é tende. Aqui é x menos 9, tá? Beleza. Aqui é menos. Então vamos lá, vamos usar esse produto notável. Porque você tem x quadrado menos 81. Observa, x quadrado menos 81. Você tem que levar a uma forma da diferença de quadrados. Observa, você já tem aqui x quadrado e você sabe que 81 é 9 ao quadrado. Tá bom? Bom, algo importante. Por que que aqui dá uma determinação? Um problema é porque aqui aparece zero e aqui acima também aparece zero. Então a ideia para você eliminar a indeterminação é o seguinte: aqui aparece x menos 9. Então você tem que fazer o seguinte: tem que aparecer aqui no numerador também x menos 9 para você poder simplificar. Por quê? Porque como a gente está se aproximando a 9, o x é diferente de 9. Ou seja, x menos 9 é diferente de zero. Então, essa é a ideia. Você tem a sua função e no denominador você tem x menos 9. E aqui deveria aparecer também x menos 9 para poder simplificar. Tá? Então, observa nesse exemplo que aparece aqui. X quadrado menos 81. Então, você vai ter limite, quando x se aproxima a 9, x quadrado menos 9 ao quadrado é x menos 9 multiplicado por x mais 9, dividido por x menos 9. Então, observa, é o que a gente estava precisando. Por quê? Porque você tem x menos 9 é diferente de zero, então você pode cancelar. E quando você elimina esses dois fatores, você está eliminando a sua indeterminação. E você tem limite quando x se aproxima a 9 da função x mais 9. E essa função aqui, eu vou chamar uma função g de x, é uma função ou é um limite de uma função simples. Por quê? Porque se você aplica g no valor 9, você vai ter um número. Nesse caso, vai dar 9 mais 9, igual 18. Então, você tem que o limite da função f de x, quando x tende a 9, é igual ao limite da função g de x, e isso é igual a 18. Observe que a função f de x com a função g de x são diferentes. Tá? Por quê? A função f é x quadrado menos 81 sobre x menos 9 e a função g é x mais 9. São diferentes, mas no limite os valores são iguais. Tá? Vamos analisar o seguinte gráfico para poder entender melhor. Tá? Você tem que a sua função f, ou a sua função g, é x mais 9. E a sua função f é x quadrado menos 81 dividido por x menos 9. Então, observe. Aqui você tem 9, tá? E você tem x mais 9. Então, x mais 9, quando x é zero, por exemplo, y vale 9. Então, você tem que essa função é uma reta que passa por esse ponto. Então, você tem esse gráfico. Tá bom? E o resultado aqui, o limite deu 18. Quando você se aproxima pela direita ou pela esquerda, você tem que a sua função se aproxima a 18. Ou seja, o limite quando x se aproxima a 9 da função é 18. E aqui você observa o seguinte, que o limite deu 18, né? Mas observa, no ponto 9, essa função não está definida. E essa função que aparece aí
é igual que a função g de x, exceto no ponto x igual a 9. Aqui você tem um círculo sem inventar, ou seja, essa função não está definida. Então, esse aqui é uma reta, mas tem um buraco. Aqui não tem nenhum buraco. Então, esse tipo de funções, como eu comentei, que são os limites simples, esse tipo de função é a função chamada de contínuo. Se você olha o gráfico, não tem salto. Se você olha a função f, e nesse caso aqui tem um salto. Tá bom? Então, mas os dois limites, nesse caso, a função tende a 18, ou seja, o limite é 18. Então, as funções são diferentes, porém, os limites são iguais. Ou seja, o limite da função f de x quando x se aproxima a 9 é igual que o limite da função g de x quando x se aproxima a 9. Isso é igual a 18. Outro exemplo. Bom, o outro exemplo é parecido. Se você faz a conta, você vai ter, quando x se aproxima a menos 2, aonde que se aproxima x mais 2 sobre x quadrado menos 4. Então, você faz menos 2 mais 2, eu vou fazer mais rápido aqui. Você pega menos 2 ao quadrado, menos 4. Se você faz a conta, aqui vai dar 0 e aqui também 0. Ou seja, esse limite é indeterminado. Então, a ideia é a mesma. Vamos passar a um limite simples. Você tem x mais 2, x quadrado menos 4. Então, observa aqui, quem que dá o problema aqui? Aqui vai ficar 0. Aqui tem um polinômio de grau 2. Então, como aqui temos x mais 2 e aqui temos x quadrado menos 4, então aqui a ideia é você transformar esse x menos 4 por um produto de dois polinômios, onde um tem que ser x mais 2 para poder eliminar, tá? Então aqui você tem x mais 2, não faz nada, e aqui você tem x quadrado menos 4. X quadrado menos 4 é igual a x quadrado menos 2 ao quadrado, e aqui você usa o produto notável. A quadrado menos b quadrado, nesse caso x quadrado menos b quadrado é x menos 2 multiplicado por x mais 2. E observa que você tem o que você queria, x mais 2, x mais 2. Você elimina por quê? Porque x é diferente de menos 2. Por isso que você pode fazer esse cancelamento. E aqui, finalmente, você consegue a sua função g, x, 1 sobre x menos 2. Agora, se você pega x igual a menos 2 e avalia aqui, você vai ter 1 sobre menos 2, que vai ser igual a 1 dividido ou menos 1 sobre 4. Então, você tem que o limite da função x mais 2 sobre x quadrado menos 4, quando x se aproxima a menos 2, é menos 1 sobre 4. Aqui também você pode fazer o gráfico dessas funções para poder entender similar como nós fizemos no exemplo anterior. Mas o objetivo dessa videoaula é mostrar os cálculos, tá? Então vamos fazer um último exercício, um último exemplo. Limite da função x quadrado menos 3 sobre x mais 3 quando x se aproxima a menos raiz de 3. Bom, se você faz a conta, se você avalia no ponto, tá? Para ver se tem indeterminação, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Avaliar se tem alguma indeterminação. Nesse caso, você leva isso ao quadrado, vai ficar 3 menos 3, 0. E aqui você vai ter 0. Então, você tem uma indeterminação. E temos que levar a um limite simples. Se você tem x quadrado menos 3, a gente tem que levar isso a uma forma de quadrado. Então, observa, se você pega x quadrado menos, você pega raiz de 3, tudo elevado ao quadrado, essa raiz, quando você levar ao quadrado, é igual a 3. Então, você tem x quadrado menos 3. E aqui você levou a essa forma, tá? O que está falando esse polinômio é o seguinte, quando você tem a quadrado b quadrado, o que você está fazendo é tirar a raiz desse primeiro menos a raiz do segundo. Por exemplo, se você tiver, sei lá, 2 menos 5, então o que está falando o produto? Você pega a raiz do primeiro para dar a, então vai ser a raiz do primeiro menos a raiz do segundo, multiplicado pela raiz do primeiro mais a raiz do segundo. Tá? Beleza. Então, a gente tem x quadrado menos 3, que vai dar x menos raiz de 3. E aqui você tem x mais raiz de 3.
dividido por x mais raiz de 3. Beleza, e aqui nós conseguimos o que queríamos, ter esse polinômio igual como polinômio do denominador. Então, você tem limite quando x se aproxima a menos raiz de 3 de x menos raiz de 3. E no final é só avaliar nesse valor raiz de 3. Porque aqui você já tem o limite que nós estamos chamando de simples, tá? No final vai ficar menos 2 sobre, ou menos 2 raiz de 3. Tá? Então, tanto no primeiro, no segundo, no terceiro exemplo, a ideia é a mesma. Passar de um limite complicado a um limite simples. Nos seguintes vídeos, nós vamos mostrar ou calcular limites infinitos. E a ideia vai ser a mesma. Vamos passar de um limite complicado a um limite simples. Por exemplo, em limites infinitos, os limites simples vão ter uma... Nós temos que ver quem que são esses limites simples. Aqui nesse caso, os limites simples são aqueles que você pega a função, avalia no ponto e você obtém o valor. Tá bom? Beleza. Então, nos vemos no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado da videoaula, tá? Até mais.